Então, gente, shalom, shalom a todos. Estamos iniciando aqui a nossa aula de número 1 da disciplina Avodá. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a primeira ramificação, que é a proibição direta, e, inclusive, a que leva à referência da mitzvah, né, do mandamento de não praticar idolatria. É essa primeira. Ela leva à referência de não acreditar em nada além de Hashem, o uno e único. Então, essa ramificação, ela foi listada pelo Dr. Ari Lichtenstein no livro Dessa of Noah, um livro que foi escrito em 1984, basicamente ele foi editado em julho de 1984, e esse livro ele contém nada mais, nada menos que um total de 66 ramificações. É o catálogo das ramificações mais conhecido, embora não seja o único, existem outros também, né? Então, o Dr. Harry Lichtenstein, ele vai fazer o seguinte, ele vai seguir a ordem daquilo que o Sefer HaMitzvot do Rambam, ele já coloca na direção das mitzvot, separando em proibições e separando em ordens. Então, ele cataloga como se cada lei ela tivesse as suas proibições e as suas ordens. Entenderam? Esse é o critério que ele adotou. E a referência que ele vai dar vai ser a mesma referência que está também no Sefer HaMitzvot do Rambam, que é Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim, que também é a raiz, né, da mitzvah de Avodah Zarah, de não praticar idolatria. É onde aparece o conceito inicial de não praticar idolatria, né? Ou seja, é o versículo do qual propriamente foi repetido esse versículo, na verdade, lá na proclamação dos 10 mandamentos. O Talmud deixa bem claro que esse versículo foi dito primeiro a Adam Arishon. Adão, o primeiro homem, ele já tinha recebido esse versículo, no entanto, ele foi repetido lá na frente. Tinha sido repetido a Noa, né? Depois ele foi repetido na proclamação dos 10 mandamentos na outorga da Torá. Esse é um critério, inclusive, do Talmud para as leis de Bnei Noah serem consideradas leis Bnei Noah válidas, ou seja, praticamente o mandamento tem que ser dito a Noah ou Adam Arishon, lá atrás, e tem que ser repetido, tá, na Torá, outorgada no Monte Sinai. Então, é um critério que o Talmud ele adotou para dizer quais são as ramificações que os Bnei Noah têm. Vamos, então, aqui ver que o nosso dever quanto a essa ramificação é qual? Não acreditar no poder ou existência de qualquer força independente além do único Deus. Sim, qualquer crença que a pessoa desenvolva achando que o poder tal é um tipo de divindade ou entidade, ou que o poder tal é um tipo de entidade e divindade, acaba se tornando uma transgressão. Isso é claro, sabe por quê? Simplesmente porque a palavra deuses aqui é a palavra Elohim. A palavra Elohim, no singular, a sua raiz vem da palavra Ek. Essa palavra, que é, né, ela significa força. Tá? Elohim é como significasse a minha força. Não terás outras forças além de mim. Seria esse o contexto. Então, Hashem ele proíbe qualquer tipo de força, qualquer tipo de poder que não seja ele próprio. Tanto da proliferação de ídolos através de representações físicas, quanto na forma da pessoa acreditar que uma divindade é composta, ou seja, que é uma trindade, ou então é uma bindade, né? Ou seja, 2 ou 3, tanto da pessoa também acreditar que existe um Deus bom e um Deus mau,
tá? Esse dualismo, quanto também da pessoa estipular que para se conectar a Deus precise de um mediador, precisa de um intermediário. Tudo isso aí é puramente idolatria, tá bom? Então, é classificado como idolatria. Então, vamos ver aqui. O Sefer Hinoch, número 26, ele vai trazer a explicação sobre o versículo que nós lemos, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 3, vai dizer, olha, você não deve acreditar em outros deuses, exceto Hashem. E o Narmânides, de bendita memória, escreveu que você só vai descobrir que as escrituras afirmam outros deuses sobre a crença do coração. Ou seja, sobre o ato da fé, de acreditar. Mas a respeito de sua feitura, ou seja, sua fabricação, ela nunca irá declarar, não faça outros deuses, visto que a expressão fazer não se ajusta a outros, visto que eles não podem ser feitos, ou seja, ninguém pode construir um deus, pode construir até um ídolo, uma estátua, uma imagem, né? Mas um deus, ou seja, uma divindade, o ser humano não tem como criar uma divindade. Mas a respeito de sua feitura, ela nunca irá declarar, não faça outros deuses, visto que a expressão fazer não se ajusta. E os sábios de bendita memória foram bem precisos, e essa proibição é um grande princípio fundamental da Torá, já que tudo depende dela, pois os sábios de bendita memória disseram, no Sifrei Bamidbar 111:1, qualquer um que cede à idolatria é como se negasse toda a Torá. Então, daqui nós aprendemos o seguinte, gente. É o pilar, tá? Esse é o pilar central. O pilar para você acreditar em todas as mitzvot da Torá é qual? Você também acreditar que Deus é uno e único. A partir do momento que você remove esse pilar, não faz o menor sentido cumprir as mitzvot. Elas não vão te trazer nada. Por quê? Porque você removeu a fonte dela. É preciso se conectar com a fonte. Então, a partir de então, ou seja, é preciso a pessoa entender que ela precisa aceitar o jugo dos céus. Toda a humanidade deve aceitar o jugo dos céus. Ou seja, acreditar que Hashem é uno e único. Logo, se a pessoa ela despreza esse princípio, tudo o restante da Torá, todo o restante das 7 leis universais, deixa de fazer sentido para ela. Por quê? Porque ela negou o princípio fundamental. Tanto aquele que realmente faz uma idolatria, quanto aquele que nega o seu Criador. Por Ambano Mishneh Torah, no Sefer Madá, Avodat Kohavim, capítulo 9, Alahá 4, Avodat Kohavim é serviços das esferas, Kohav é esfera, Kohavim é esferas, é a respeito das proibições de idolatria. E aí o Maimônides vai dizer, olha, os cananeus, e Maimônides usa esse termo para os cristãos, são idólatras seu dia ou domingo. O que o Maimônides está dizendo? Olha, a forma que os cristãos acreditam, na maneira de eles acreditar na divindade, na maneira que eles pensam que acreditam em Deus, tá? Não tem como ser aproveitado. Não existe nada que você pode aproveitar dali. Não existe um princípio que você pode dizer, olha, eu posso aproveitar isso, ou posso aproveitar aquilo, ou posso aproveitar aquilo outro. Não, não tem. Infelizmente não tem. Por quê? Porque a maneira que eles criaram uma religião. Né? Ou seja, eles alteraram até mesmo um dia, que era um dia sagrado, criaram um outro dia sagrado. E conforme essa prática, eles instituíram o quê? Eles instituíram uma idolatria. Eles são idólatras. E você não tem como reaproveitar o ensino que foi corrompido por idolatria. O Rambam Mishneh Torah, Sefer Madá, Avodat Kohavim, capítulo 1, Alahá 1, ele vai falar sobre o início da idolatria.
Como que a idolatria começou? De que forma ela iniciou? Então, o Orambã explica que durante a época de Enos, a humanidade ela cometeu um grande erro. E os sábios daquela geração deram conselhos impensados. O próprio Enos foi um que errou. E o erro deles foi o seguinte: eles disseram que Deus criou as estrelas, esferas, para controlar o mundo. Ele os colocou no alto e os tratou com honra, tornando-os servos que ministravam diante dele. Consequentemente, é apropriado louvá-los e glorificá-los e tratá-los com honra. Eles perceberam que esta é a vontade de Deus. Bendito seja ele, que magnifiquem e honrem aqueles a quem ele magnificou e honrou, assim como um rei deseja que os servos que estão diante dele sejam honrados. Na verdade, fazer isso é uma expressão de honra ao rei. Depois de conceber esta noção, eles começaram a construir templos para as estrelas e oferecer sacrifícios a eles. Eles os louvariam e glorificariam com palavras e se prostrariam diante deles. Porque, assim dizendo, eles estariam, de acordo com a falsa concepção, cumprindo a vontade de Deus. Essa era a essência da adoração de falsos deuses e era o raciocínio daquele que os adorava. Eles não diriam que não há outro Deus exceto esta estrela. E esta mensagem foi transmitida por Jeremias, que declarou, capítulo 10, versículo 7 e versículo 8: Quem não te temerá, Rei das nações? Porque a ti convém, entre todos os sábios das nações, e em todos os seus reinos, não há ninguém como você. Eles têm uma noção tola e sem sentido, eles concebem seus ensinamentos vazios como a madeira. Ou seja, todos sabem que só você é Deus. Seu erro tolo consiste em conceber esse vazio como a sua vontade. Então, aqui nós vemos o início da idolatria. Primeiro, o neto de Adam Marichon, o neto de Adão, o primeiro homem, ele era o Enos, e o Enos ele começou então a instituir um tipo de culto diferente daquilo que Adam Marichon tinha recebido de acreditar apenas no Criador. Ele começou a otorgar intermediários. Ele começou a pensar, olha, nós somos muito pequenos, nós estamos aqui embaixo, os astros estão lá em cima, logo devemos fazer as preces para os astros, que eles vão intermediar nossos pedidos diante de Deus. Essa foi a forma como, então, o próprio Enos ele levou toda essa questão, tá? Ele implantou essa idolatria. De princípio, ele não removeu ou então disse, ele não disse que o Criador não existe. Não, ele apenas colocou intermediários. Esse foi o erro dele. Apenas o ato de colocar intermediários. Mas ele nunca falou, olha, o Criador não existe. Não, ele não falou isso. Com o passar do tempo, é claro, isso foi se desenvolvendo de uma maneira que as pessoas, na geração seguinte, já começaram, então, a fazer o quê? Construir estátuas e imagens desses intermediários. A terceira geração, ela vai construir os templos para esses intermediários e vai transformar esses intermediários em deuses. E então, a partir daquela geração, não se lembraria mais do Criador. Apenas esses deuses inventados por eles tomariam lugar na adoração, digamos assim, geral da época. Essa geração ela culminou com a geração do dilúvio. E aí a gente sabe um dos motivos realmente foi esse tipo de serviço de idolatria que foi, então, semeado, transgredindo uma das leis universais, a lei de não praticar idolatria. Bem, o Urashi, ele vai explicar para a gente o seguinte. Olha, o Urashi aqui, ele vai trazer o antídoto para a idolatria. Qual é o antídoto para a idolatria?
como que a pessoa não pratica idolatria? O que ela tem que fazer? Então, o Urashi vai dizer, olha, o Urashi aqui, ele está falando, nós estamos falando do Urashi, e o Urashi, ele praticamente, ele fala isso há mais de, digamos, de 1000 anos de nossa época. Há mais de 1000 anos de nossa época, Urashi, ele trouxe esse texto aqui. Urashi, ele nasceu em 28 de fevereiro de 1040, em Troyes, e faleceu em 13 de julho de 1105. Ele foi um rabino francês e que ele comentou toda a Torá e todo o Taná e todo o Talmud, completamente foram comentados por ele. Então, aqui o Urashi, ele traz essa fonte, essas explicações, né? E aí, ele está aqui com o versículo do Shema, que é: ouve Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um. Então, o Urashi, ele vai trazer a explicação. Ele vai dizer, olha, ele será declarado, ou seja, Hashem, no futuro, o único Deus. Como está dito, pois então converterei os povos em uma linguagem pura e todos eles invocam em nome do Eterno, Sofonias 3:9, e também é dito, naquele dia o Eterno será um, e seu nome será um, Zacarias 14, versículo 9. Então, Urashi diz, olha, o Shema refere-se aos gentios que finalmente aceitam a unidade de Deus. Bem, no tempo do Urashi, isso era uma coisa muito difícil, porque havia muitas perseguições contra os judeus, e os judeus não tinham como avisar para os não-judeus para eles não praticarem idolatria. Se ele chegasse e falasse para alguém a respeito disso, talvez ele seria morto. Então, por conta disso, somente recentemente, né, os judeus tiveram liberdade para poder proclamar 7 leis universais. Hoje, isso que Urashi está falando aqui já é uma realidade. Praticamente podemos dizer que Urashi, ele profetizou o que aconteceria dentro do nosso tempo. Essa forma aqui, é o antídoto contra a idolatria. A pessoa acreditar que Deus é uno e único. Ela receber sobre ela o jugo dos céus. Ela acreditar que não existe nada além de Deus. E que Deus, somente Ele, conduz tanto o mundo, criou o mundo e o conduz a cada instante. Ou seja, entender que todo ser humano é totalmente dependente de Deus. Quando ele compreende isso dessa forma, quando ele entende o que é uno e único, ou seja, um único Deus, que também é uno, ou seja, uma essência una, não é uma trindade, não é uma dualidade, não é um conjunto de deuses, não requer intermediários, não precisa de mediadores, ou seja, só existe o Criador, não existe nada além do Criador. Quando a pessoa entende isso, quando ela compreende dessa forma, ela está protegida de qualquer forma de idolatria. Porque a idolatria é, na verdade, o contrário disso. A idolatria é a degeneração desse pensamento. Quando a pessoa ela faz o Shema dela, e ela sabe, pensa no significado, ela sabe aquilo que ela está dizendo ao acordar e antes de dormir, todos os dias, praticamente, ela está fazendo a confissão da fé dela. Ela está proclamando aquilo que ela acredita. E mais do que isso, ela está proclamando o pensamento, aquilo que o intelecto dela se acerca. Então, não há lugar para
nenhum tipo de avodazará quando a pessoa reconhece a unidade de Deus. O Rambam Mishneh Torah, no Sefer Hamadá, em Ilhot Teshuvah, capítulo 3, alahá número 7. Rambam Mishneh Torah, Sefer Hamadá, Ilhot Teshuvah, capítulo 3, alahá número 7. Ele vai dizer o seguinte, vejamos aqui. Cinco tipos de pessoas se enquadram no conceito de min. Aquele que afirma que não existe Deus e que o mundo não tem um condutor. Aquele que afirma que existe, mas são dois ou mais. Aquele que afirma que existe um, mas tem forma corpórea. Aquele que afirma que Deus não é o único ser primário, mas existem outras matérias primárias que não foram criadas por ele e que com essas matérias o mundo foi criado. Aquele que serve outra entidade além de Deus e coloca esta entidade como intermediário entre a pessoa e Deus. Então, qualquer uma dessas classes de pessoas aqui, elas fazem o quê? Elas praticam idolatria. Primeiro, aquele que afirma que não existe Deus e que o mundo não tem um condutor. Aqui nós temos duas classes de pessoas. Aquele que é o ateu, que afirma que não existe Deus, esse é o ateu. E existe a outra classe, que o mundo não tem um condutor, que é o agnóstico, que acredita que Deus existe, mas que ele é Deus apenas dos céus, não é o Deus da terra. Ou seja, ele só governa o mundo espiritual, ele não governa o mundo físico. Esse, em si, também é uma prática de idolatria. Aquele que afirma que existe, mas são dois ou mais, ou seja, aquele que acredita na pluralidade de deuses. Aquele que acredita que Deus é dois, que Deus é três, ou que existe mais de um Deus, são vários deuses. Então, ele está transgredindo nessa parte aqui. Aquele que afirma que existe um, mas tem forma corpórea, ou seja, existe um ensino chamado de unicismo. O que é o unicismo? Acredita que existe Deus, mas acredita que esse Deus encarnou em forma corpórea, que se materializou. Acreditar que Deus se materializou em forma corpórea é uma transgressão. Aquele que afirma que Deus não é o único ser primário, mas existem outras matérias-primas que não foram criadas por ele, e que com estas matérias o mundo foi criado. Ou seja, aquelas que acreditam que existe um fato que ocorreu e que criou essa energia, que as pessoas chamam de Deus, juntamente com tudo que existe. Nesse contexto, Deus seria secundário e não primário. Esse modelo aí também, a pessoa que acredita dessa forma, é considerado um idólatra. Aquele que serve a outra entidade além de Deus e coloca esta entidade como intermediário entre a pessoa e Deus. Ou seja, acreditar que Deus precisa de um intermediário, de um mediador. Por exemplo, orar a Deus em nome de alguém. Ou, por exemplo, colocar esse intermediário, orar para esse intermediário e entregar sua oração a Deus. Então, essas são formas também de idolatria. Aqui alguns exemplos, né, que nós trouxemos aqui. Por exemplo, não acreditar que Satã é um anjo rebelde que se opõe a Deus, ou que ele dirige o seu próprio reino do mal, que ele, de alguma forma, faz qualquer coisa além do que Deus ordena. Ou seja, o que é isso? Gente, existe uma crença que as pessoas não sabem, mas chama-se dualismo. O que é o dualismo? O dualismo ensina que existe um Deus bom e existe um Deus mau. Existem dois deuses. A pessoa que acredita que o Satã é um inimigo de Deus, ele está dizendo que
existe um Deus mau. Existe um poder que rebelou-se contra Deus, e então Deus guerreia contra esse poder. Isso é idolatria. A pessoa cria um Deus bom, positivo, e um Deus negativo, um Deus mau. Quando, na verdade, a Torá deixa bem claro que Deus criou tudo, o bem e o mal, a luz e as trevas. Satã, na verdade, ele é aquele que tem uma missão, ele é um anjo que tem uma missão de testar as pessoas, de colocar obstáculos para as pessoas poderem superar e, então, superando esses obstáculos, elas conseguirem se elevar espiritualmente. Então, ele tem um papel negativo? Tem, mas não em relação ao Criador. Ele recebe sempre ordens do Criador, mas em relação às pessoas, tá? Em relação às pessoas. É algo que tem que ficar bem acentuado sobre isso. Nós não podemos acreditar em intermediários ou mediadores. Por exemplo, não podemos orar em nome de Yeshua, né? O JC. Não acreditar em uma trindade. Alguns tipos de filosofias, elas têm um cunho puramente marxista, ou têm um cunho filosófico que se transformou em um dogma, que em si também é um tipo de religião um pouco disfarçada. Assim, o darwinismo, né? O darwinismo que prega que o mundo existe através da criação, da seleção natural, e umas espécies foram eliminando outras espécies, e as que melhores se adaptavam venceram as outras, e assim o mundo conseguiu chegar ao que nós vemos hoje. Então, tipo de pensamento, ele vai contra muito daquilo que a Torá ensina. Não acreditar no materialismo dialético. O que o materialismo dialético prega? Prega que o material somente é o que interessa, o espiritual não. Que o espiritual pode até existir, mas não influencia a vida dos seres humanos. Esse tipo de fé é chamado de materialismo dialético. Não acreditar no deísmo dualista, ou seja, acreditar que existe um Deus bom e um Deus mau. Não acreditar em mitologia pagã ou religiões politeístas. Conteúdos do paganismo ou conteúdos que levam as pessoas a poder se aprofundar dentro daquilo e que, na verdade, a origem deles foi origem pagã. Um desses conteúdos foi praticamente ressuscitado dentro de nossa época, aí, porque já estava morto há muito tempo, mas sempre acontece isso, né? A gente sabe que a arqueologia ela é uma ciência que não é exata. A arqueologia ela é uma ciência que tem correntes filosóficas. E aquela pessoa que recebe, de alguma forma, um incentivo financeiro para as suas pesquisas, ele vai procurar corresponder aos resultados, ao incentivo financeiro, de acordo com a sua filosofia ou com a filosofia daquele que paga as suas contas. O arqueólogo é assim. Isso acontece na arqueologia. Não desprezando toda a arqueologia, mas acontece. Há pouco tempo, recentemente, foi descoberto, já estava descoberto há muito tempo, né? Mas foi novamente trazida a epopeia de Gilgamesh. O que é a epopeia de Gilgamesh? A epopeia de Gilgamesh nada mais é do que um livro pagão sobre o paganismo. Um livro que era considerado como se fosse a Bíblia, tá? A Bíblia dos sumérios que acreditavam nos ídolos, que acreditavam na religião do Nimrod, das Semiríades, do deus Tamos, a primeira trindade que existiu. Então, na verdade, as pessoas que buscam se aprofundar em livros assim, elas estão se envolvendo diretamente com um livro não científico, mas com um livro religioso. E isso é uma das proibições que a gente vai ver lá na 10ª ramificação, que é proibido estudar a idolatria. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês, que a gente possa dar muitas bênçãos a todos. Hoje, então, nós aprendemos que nós não podemos acreditar em nada além de Hashem.
Vimos também que a ramificação foi listada pelo Dr. Adrian Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah. Vimos também que a referência está em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses além de mim. Vimos ainda que não devemos acreditar no poder ou na existência de qualquer força independente além do único Deus. E podemos comprovar pelas fontes, né, o surgimento da idolatria com Enos, mais do que isso, como ela solidificou durante os tempos, e vimos a importância de acreditarmos em Hashem como único e proclamarmos isso através do Shema. É uma proteção que nós temos ao nosso raciocínio, receber o jugo dos céus, entender que Hashem é uno e único, ele criou todas as coisas e a cada dia ele sustenta toda a sua criação. E, com isso, vimos alguns exemplos de não praticar idolatria, ou seja, não rezar em nome de nenhum intermediário ou mediador, não acreditar em intermediário ou mediador, não acreditar também em forma de pluralismo religioso, através do pluralismo de uma trindade, ou não acreditar que exista um Deus bom e um Deus mau, não acreditar que exista também, né, qualquer forma da pessoa ela se relacionar com assuntos religiosos de maneira a não se contaminar com idolatria, pensando que estão sustentando de alguma forma algo científico. Na verdade, devemos separar um pouquinho aquilo que verdadeiramente é ciência exata, né? Isso é ciência de fato. E existem ciências que não são exatas, essas são questionáveis. Não são ciências, por exemplo, que digamos que não devemos levar em consideração. Deus nos livre, não falando isso. Mas são ciências que nós devemos entender como correntes filosóficas e, como tudo que é filosófico, cada um tem o seu lado, devemos ter cuidado com isso. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Que a Hashem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom. Sim, eu vou estar disponibilizando para vocês daqui a pouquinho. Então, estarei disponibilizando a atividade semanal número 1, tá? A atividade que eu passar hoje, vocês só precisam me entregar na próxima segunda-feira, tá bom? Cada atividade postada, o aluno tem 7 dias para entregar, tá bom? Nós temos aula 2 vezes por semana, na segunda e na quinta. Isso significa o seguinte, isso significa que toda segunda e toda quinta, depois da aula, tem uma atividade semanal sendo postada, tá bom? Shalom, shalom a todos, uma ótima noite.